Preste atenção, a retirada do nome não é ponto final, é uma vírgula, porque se o Lula não cumprir de trair Maduro e de trair a China, todos do STF voltam para lá, voltando para a lei, todos do STF, com muita raiva, vai botar Lula de novo na cadeia. Ou Lula vai para a cadeia pelo STF, ou Lula vai para a cadeia pelo governo americano através do narcoterrorismo. Não há saída para o Lula. Ano que vem, petistas, a casa vai acabar para vocês. O futuro do Lula. Muita gente acha que Donald Trump traiu o Brasil, abandonou o presidente Bolsonaro e estaria preocupado apenas com seus próprios interesses. Mas o que Trump fez foi simplesmente uma jogada de mestre. Com uma tacada só, ele deixou Lula e Alexandre de Moraes comendo nas suas mãos. E vocês vão entender como e por... Bomba Brasil! O cerco fechou para os tiranos do Brasil. Você acredita nisso, amado? 2026 está chegando. Meus queridos, vamos orar pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele precisa das nossas orações. Mas eu acredito, amado, que muita coisa vai acontecer em 2026. Veja agora o que foi anunciado. O cerco fechou para os tiranos. A casa tá caindo para eles. Meus queridos, não abaixe a guarda. Não desista do Brasil. Deus vai mudar essa nação. Acredita, o que foi anunciado vai pegar muitos de surpresa. Veja agora. Preste atenção, a retirada do nome não é ponto final, é uma vírgula, porque se o Lula não cumprir de trair Maduro e de trair a China, todos do STF voltam para lá, voltando para a lei, todos do STF, com muita raiva, vai botar Lula de novo na cadeia. Ou Lula vai para a cadeia pelo STF, ou Lula vai para a cadeia pelo governo americano através do narcoterrorismo. Não há saída para o Lula. Ano que vem, petistas, a casa vai acabar para vocês. O futuro do Lula não há outro a não ser a cadeia. Eu vou repetir para vocês o que o Marco Rubio disse para mim várias vezes. Do mesmo jeito que o Biden tirou o Lula da cadeia e colocou ele como presidente da República, nós vamos tirar Bolsonaro da cadeia e torná-lo presidente da República. Na época, quando ele me disse isso, ano passado, Bolsonaro não estava com a saúde tão ruim. Mas o que ele me disse foi, será um Bolsonaro, ou Flávio, ou Jair Bolsonaro. Não há Tarcísio, não há Zema, não há nada, nem ninguém. Será o Flávio Bolsonaro, se Jair Bolsonaro tiver problema de saúde. E o Flávio Bolsonaro já está ganhando de lavada no segundo turno. Entenderam agora o recado? E vamos ouvir de novo o José Dirceu reconhecendo que o governo americano bota a mão, como teve o país agora aqui na América do Sul, mais um que foi eleito um presidente de direita. E o Foro de São Paulo está se acurralando. Vai sobrar Lula, Maduro, que vai todo mundo para a cadeia. Não existe eleição sem participação. Não existe eleição sem a participação dos Estados Unidos. Ele não está falando, pode ser que os Estados Unidos interfiram nas eleições. Não. Do mesmo jeito que o Biden, que o governo americano influenciou as eleições que roubaram o Bolsonaro, o José Dirceu repete exatamente isso. Preste atenção que essa fala dele mostra por que Gilmar Mendes teve aquela decisão louca de não ter mais impeachment pelo Congresso, pelo PGR, depois teve que recuar, que era uma grosseria contra a Constituição, contra a nossa democracia. A fala do José Dirceu deixa claro que o governo Trump, Marco Rubio, seja Alexandre estando na Magnífica ou não, Bolsonaro, Flávio será eleito presidente da República do Brasil. Não existe eleição sem participação dos Estados Unidos. Agora, em Honduras, ele apoiou um candidato, levou a Argentina, a Bolívia, o Uruguai, o Equador para apoiar. Então vai ser uma eleição dura, dificílima. E precisam partir da altura disso. Então daqui... Vai ser uma eleição difícil. Ele já está avisando, e vai ser. O que vai começar a aparecer agora, e principalmente quando o Elon Musk, lembra do Elon Musk, lembram disso, quando o Elon Musk entrar no jogo, que será no ano eleitoral, se segurem, Brasil, que todos esses documentos serão mostrados na íntegra, e todos responderão na Corte Internacional. Bolsonaro está preso, cada dia que ele passa preso, mais a violação de direitos humanos é configurada. Porque não vai ser só um dia, vai ser um mês, 2, 3, só vai aumentar a penalidade que todos eles vão passar pelo Tribunal Penal Internacional. As eleições de 2026 não terá espaço para a esquerda. Vocês ouviram aí a fala de José Dirceu, não foi a minha. Por isso que o Trump falou, tá bom pra você, Lula? Você vai cumprir? Porque se não cumprir, já deixo claro que os meus colegas do Serviço Secreto Americano já disseram que vai acontecer se Lula não cumprir. Volta todo mundo para Magnífica. Além de responder o processo criminal do Trump, além de responder o processo criminal com Felipe Martins, a fraude que foi feita da suposta entrada dele. Muita gente acha que Donald Trump traiu o Brasil, abandonou o presidente Bolsonaro e estaria preocupado apenas com seus próprios interesses. Mas o que Trump fez foi simplesmente uma jogada de mestre. Com uma tacada só, ele deixou Lula e Alexandre de Moraes comendo nas suas mãos e vocês vão entender como e por quê. Desde já compartilhe o vídeo, deixe o seu like aí embaixo e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá certo? Bom, primeiro a gente precisa entender que a revogação da Lei Magnitsky veio condicionada a alguma coisa. Isso não foi de graça.
Então, o primeiro ponto, houve claramente um acordo entre Brasil e Estados Unidos, Lula e Donald Trump, claro, envolvendo Alexandre de Moraes. Agora, o que estaria por trás desse acordo ainda não foi revelado e talvez nem seja, né? Acordo envolvendo Lula para retirar Moraes da Magnitsky é considerado obscuro. E aqui está a grande jogada de Donald Trump e que deixa Lula exatamente onde Trump queria, comendo nas mãos dele. O que o Trump fez deixa Lula simplesmente sem saída. Ele e Alexandre de Moraes são obrigados a cumprir rigorosamente o que eles acordaram. Caso contrário, o que Trump revelar pode derrubar Lula e Alexandre de Moraes de uma vez só e talvez conduzir os dois para a cadeia, lugar de onde Lula nunca deveria ter saído. E vocês vão entender por quê. Claro que a essa altura tudo que a gente pode fazer é especular o que estaria por trás desse acordo, né? Tem a questão aí das terras raras, concessão de exploração para os Estados Unidos, né? E muito está envolvido nisso. Tem a questão aí das Big Techs, né? 2 pontos importantes. Primeiro, a taxação sobre as Big Techs, algo que ia inviabilizar o negócio, né? Algo que ia fazer os Estados Unidos perderem bilhões e bilhões de dólares em arrecadação de impostos e também o avanço da censura aqui no Brasil. A gente sabe que a revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet ia simplesmente acabar com a internet livre aqui no Brasil. Na prática, ia ser censura pura e simplesmente. E o que ia simplesmente mudar o jogo o ano que vem na questão eleitoral, né? Então, revogando o artigo 19 do Marco Civil, ia passar aí para as Big Techs, para as plataformas digitais, a responsabilidade por qualquer conteúdo postado nas redes sociais. Isso, na prática, para evitar milhões e milhões de reais em multas, as Big Techs iriam evitar toda e qualquer postagem sobre política, né? Principalmente com críticas ao governo, críticas ao Alexandre de Moraes, ao STF como um todo. Então isso ia inviabilizar o negócio e ia, na prática, acabar com a liberdade aqui nas redes sociais, né? Então isso entrou nesse acordo também. Agora, outras questões que não podem ter entrado nesse acordo. Uma dessas questões é a concessão de exploração de terras raras aqui no Brasil. Mas veja, isso seria, em várias medidas, um crime de responsabilidade, violação à soberania. Quer dizer, o Lula não poderia ceder a exploração de terras raras aqui em troca de um favor pessoal, em troca de uma questão pessoal. Isso seria considerado crime de responsabilidade, né? Eu até consultei aqui o que poderia acarretar esse possível acordo aí pela revogação da Lei Magnitsky para o Lula e também para o Alexandre de Moraes, né? E eu achei aqui algumas possibilidades, olha só. Se a concessão de exploração de terras raras aqui no Brasil foi moeda de troca para a revogação da Lei Magnitsky, veja só o que a gente pode ter de consequências, né? Primeiro, crime de responsabilidade. O uso de recursos estratégicos da União para resolver questões de caráter pessoal ou institucional de outro poder poderia ser interpretado como um atentado à probidade administrativa e ao patrimônio nacional, passível de impeachment. Segunda hipótese, prevaricação ou corrupção passiva. Se um agente público utiliza a função para obter uma vantagem para si ou para outrem, neste caso a blindagem a Alexandre de Moraes, né? Violando o interesse público, há indícios de crimes previstos no Código Penal. Ou seja, isso pode inclusive dar cadeia, né? E a hipótese 3, violação da soberania nacional. A Constituição Federal exige que a exploração de recursos minerais siga ritos rigorosos de licitação e interesse nacional. Ceder esses recursos em uma negociação de balcão feriria o princípio da impessoalidade e da legalidade. Ou seja, meus amigos, vocês perceberam aqui aonde o Lula e Alexandre de Moraes se enfiaram? É isso mesmo. Eles estão simplesmente nas mãos de Donald Trump. Eu falo isso aqui com muito pesar no coração. Sinceramente, é muito triste para mim ter que falar isso. Mas a pessoa mais esquerdista, pessoalista, radical da minha família, da família Geyer, aparentemente acaba de ser contratada para trabalhar, sabe aonde? No SBT News. Não é brincadeira.
Bom, eles sentiram muito, né? Depois dessa rejeição generalizada no Brasil, no lançamento do SBT News, quando eles vão lá e chamam a pessoa responsável por destruir a nossa democracia, dão um palanque para ele e ainda tem que escutar que ele é o salvador da democracia, pegou muito mal. Não foi à toa que o Zezé de Camargo fez aquele vídeo. Mas vamos lá. Eles sentiram tanto que a filha do Silvio Santos soltou essa carta aqui, ó. Tentando explicar que a imprensa agora, que o SBT vai ser imparcial, né? O lançamento do projeto refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, da ditadura, do Monte Olimpo, né? E queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes. Beleza. Foi publicado agora o quadro de jornalistas que vão compor, tá, o SBT News. Vamos lá, você vai ter uma surpresa agora, tá? Esse aqui é o quadro de jornalista. Aí tem cá Raquel Landim, Renier Bragon, Amanda Klein, gente, tá bom? Só para você ficar feliz aí, ó. Amanda Klein, super imparcial, Amanda Klein. Pensa numa pessoa imparcial. Lander Portela, Marcela Matos, João Kepler. E olha esse nome aqui, ó, Eduardo Geyer. Eduardo Geyer. Vou voltar nele, tá? Vitória Abel, César Feitosa. Aqui, ó. César Feitosa, Sidney Rezende, Patrícia Vasconcelos e... Não, gente, Basília Rodrigues, aquela que não sabe nem quais países fazem divisa com o Brasil. Mas tudo bem. Eu vi isso aqui, eu falei, não é possível. Não é possível, sinceramente, não é possível que eles vão colocar esse cara aqui e dizer que é um jornalismo imparcial. E por que eu digo isso? Eu já conheço, né? Não conheço pessoalmente, mas as famílias, a parte familiar mais próxima desse Eduardo Geyer conversa comigo. E ele é, vergonhosamente falando, uma das únicas pessoas extremamente esquerdista na família Geyer. Não é aqui de Goiás, ele é do sul do Brasil, acho que ele é de São Paulo. E ele não é só um esquerdistazinho, não. O cara é nível hardcore, super, ultra, mega blaster esquerdista. Vou dar um exemplo para vocês. Vou entrar aqui, ó. Esse aqui é o perfil dele. Eu tô no perfil do Eduardo Geyer, tá bom? Tá aqui, ó. Eduardo Geyer, irrelevante, 7 mil. Tá lá, Eduardo Geyer, que trabalha no Estadão, o Times Brasil, tá? Tem um podcastzinho, analista de política do SBT News, tá? Olha ele é aquele... É triste ver isso aqui. Ele é aquele esquerdista nível quem matou Marielle Franco. Tem um vídeo dele aqui, olha ele aqui, ó, falando aqui, ó, dia que destruir a democracia, dia de lembrar o que houve, para que nunca mais se repita. Bolsonaristas radicais tentaram um golpe de Estado. Olha o nível desse cara. Só que aí, o nível dele é muito mais sério. Ele é aquele nível, sabe o nível Janja, de falar que era mentira o imposto das blusinhas? Você lembra esse nível? Pois é, assiste esse aqui, ó. Esse aqui é o novo jornalista do SBT News, tá bom? O governo Lula, as comprinhas na Shein, Alibaba e outros e-commerces asiáticos ainda está gerando muito burburinho nos grupos de WhatsApp. E tem muita desinformação sobre isso. Vamos tentar entender a ideia do governo. A verdade é que não tem imposto novo, já está previsto em lei hoje. Tá prestando atenção? Esse aí é o jornalismo imparcial do SBT News, tá? Infelizmente é Geyer também. Mas me desculpa, toda família tem aquele cara que se deixa ser imbecilizado. Quase toda, pelo menos, né? A minha não seria diferente. A cobrança de imposto sobre as importações abaixo de $50 quando você compra de uma empresa. Acontece que algumas lojas asiáticas têm burlado a Receita Federal e dizendo ao governo que foi uma venda de pessoa física para pessoa física e não de empresa para pessoa física, como é a verdade. E a venda de bens abaixo de $50 de pessoa física para pessoa física hoje é isenta de imposto. Ou seja, estão fazendo um drible na Receita Federal. Bom, o que ele está mentindo é que todas as compras, o Lula taxa todas as compras abaixo de $50, está tudo taxado, ficou inviável comprar de fora. E aí ele se dá ao desserviço, olha só, olha o nível de militância dessa pessoa aqui, é Geyer, gente, tá? De ir gravar um vídeo defendendo imposto do Lula e mentindo ainda. Esse é o analista político do SBT News.
Eduardo Geyer, infelizmente. Geyer, né? Porra, sacanagem. Inclusive, ele faz comentários contra mim. Olha, nem todo Geyer é assim, viu? Tem Geyer que sabe. Eu lembro que você fez um comentário assim, viu, Eduardo? Eu lembro. Tem muita coisa de você que eu sei também, mas não vou falar porque é pessoal. Eu lembro que você fez comentário me atacando. Cara, você faz defesa de imposto do Lula mentindo pro povo que não era. Cara, olha o buraco que você tá ideológico. Esse, pessoal, é um novo analista político. Tá aqui, ó. O novo analista político. Puta que pariu, velho. Coluna do Geyer. Ah, não! Que vergonha! Vai ter meu nome num cara defendendo Lula. Meu Deus do céu, gente, eu não tenho nada a ver com ele. Eu nunca estive com ele pessoalmente. Mas a família toda sabe que ele é o esquerdista radical. Aqueles nível PSOL, nível quem matou Marielle Franco. Agora ele é o jornalista do SBT. E aí me vem isso aqui, né? Me vem a Bravanel dizer que é o seguinte, né? Um jornalismo confiável, sem partido. Ah, por favor, né, gente? Só de você ter colocado esse cara aí já mostra claramente que tem sim partido. É partido do PT, do PSOL, do PC, do... É inacreditável. Mas Alexandre de Moraes negou o direito que o Bolsonaro tem a uma prisão domiciliar humanitária. E assim ele contrariou o que ele mesmo decidiu em casos anteriores. Mas uma pessoa pode mudar isso e eu vou te contar quem é. Então, bom dia para você que segue lutando comigo para restabelecer a verdade e a justiça, mesmo diante de tantos abusos, arbítrios e absurdos. Que a sua esperança nunca morra. E nesse nosso primeiro encontro com justiça, vamos falar sobre isso, sobre a prisão a que Bolsonaro tinha direito e que lhe foi negado e a possibilidade de reversão. Fica comigo e bora direto ao ponto. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente negou o pedido do Bolsonaro para uma prisão domiciliar, para ele cumprir pena em prisão domiciliar. E esse pedido, ele é concedido quando estão cumpridos dois requisitos. A pessoa tem esse direito quando estão preenchidos dois requisitos. Primeiro, a comprovação da gravidade do estado de saúde do preso. E segundo, a comprovação de que a unidade prisional ela não é capaz de oferecer o tratamento adequado ao paciente. Tá bom, Deltan, mas esses requisitos aí, eles estão presentes no caso Bolsonaro? Sim, gente, é claro. O Bolsonaro ele tem hérnias inguinais, ou seja, saídas de alças do intestino, da área aqui do intestino para fora, pelo tecido muscular aqui, e tem vários outros problemas de saúde decorrentes da facada que ele tomou. Ele já fez 7 cirurgias, vai fazer uma outra agora, e a sede da Polícia Federal, gente, em que o Bolsonaro tá, não é um estabelecimento prisional do tipo penitenciária, não é estabelecimento de ponta, não tem serviços de saúde ali dentro. Muito menos tem condições de dar qualquer atendimento emergencial, que se for necessário, vai acontecer por meio de uma ambulância. A própria polícia disse isso para o ministro. Mas, dito isso, como que Moraes conseguiu então justificar a decisão de negar esse direito a Bolsonaro? Bom, o Moraes disse basicamente que o Bolsonaro já descumpriu cautelares antes, que existe um risco de fuga do Bolsonaro, e o ministro até cita uma minuta de um pedido de asilo da Argentina, que eu vou mostrar aí para você, ó. Dá uma olhadinha aí na tela. Ele cita essa minuta de pedido de asilo, demonstrando que Bolsonaro queria fugir para lá. O problema disso é que a própria Polícia Federal já disse que não foi o Bolsonaro que escreveu isso, mas supostamente a nora dele, a Fernanda Bolsonaro. E o Moraes até indica, gente, aí na decisão dele, a possibilidade de fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos. Tá nesse trechinho aqui da decisão que eu estou mostrando para vocês agora. Mas ele não apresenta uma única prova, um único indício de que o ex-presidente fugiria para lá. Ele se baseia apenas no fato de que Eduardo Bolsonaro e o Ramagem estão por lá. Isso é errado, isso é absurdo. E Moraes ele negou o direito da prisão domiciliar quando em outro caso, em que a situação de saúde era bem menos grave, ele deu. Isso aconteceu no caso do Fernando Collor de Mello. Ou seja, o Moraes, mais uma vez, ele contradiz a si mesmo, Alexandre de Moraes, e usa 2 pesos e 2 medidas. Mas existe uma pequena chance disso mudar com a atuação forte de uma pessoa nos bastidores para convencer Alexandre de Moraes. Eu vou te contar quem que é essa pessoa agora, e enquanto isso, por favor, senta o seu dedo aí no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá. Que atuação de bastidores que é essa, hein, Deltan? Quem que está ajudando por trás das cortinas? Simplesmente quem está ajudando é o Tarcísio de Freitas. Ele entrou em campo para tentar convencer
o ministro Alexandre de Moraes. Mostrar para ele que é necessário, que isso é bom não só para o Bolsonaro, mas para o próprio Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa reportagem do Globo. Ó. Tarcísio atua no Supremo para tentar prisão domiciliar para Bolsonaro. O governador tem tentado convencer ministros, especialmente Alexandre de Moraes, de que a PF não tem condições de manter boas condições de saúde do ex-presidente na superintendência em Brasília. Tarcísio, gente, ainda ele tem uma relação ali com portas abertas, institucional, canais abertos com Moraes e com Gilmar Mendes, apesar de ele ter criticado Moraes publicamente uma vez, chamando ele de tirano numa manifestação da direita. Por isso, a gente pode dizer que nem tudo está perdido e que existe sim uma esperança de que o governador de São Paulo consiga convencer Alexandre de Moraes de dar o que é um direito do Bolsonaro. A nós agora resta orar, torcer e mostrar aos quatro ventos que Moraes está agindo com 2 pesos e 2 medidas. Ele não está agindo com a Constituição, ele está agindo com o fígado, ilegalmente, praticando abusos, e a gente precisa mostrar isso aos 4 ventos. O abuso, gente, ele já virou cotidiano, mas nós não podemos normalizar o absurdo e precisamos conscientizar mais e mais pessoas para que se unam a nós para mudar essa realidade no ano que vem. E me conta aí sua opinião. Você acha que o Moraes ele vai mandar o Bolsonaro para casa? Se acontecer algo com o Bolsonaro, seria muito ruim para o próprio Moraes. Talvez depois de um tempo, ou talvez depois da cirurgia, que está para ser feita em breve, ele vá para casa. O que você acha, hein? Me conta aí sua opinião nos comentários e... Você viu, meus amados? Quem acredita que o Brasil vai ser livre dessa ditadura, que a justiça de Deus vai alcançar os tiranos? Dá um glória a Deus aí. Eu acredito, meus amados. Meus amados, eles estão semeando esse ódio. Quem se lembra que o 9 Dedos estava preso, ele falou quando saísse da cadeia ia se vingar do Brasil. E isso está acontecendo, mas preste bem atenção, é a lei da semeadura. Eles estão semeando e vão colher. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida desses homens. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. Então não abaixe a guarda, nós vamos ver o Brasil abençoado, porque o Brasil tem uma promessa de um grande avivamento e a porta do inferno não vai prevalecer. Levante sua cabeça, compartilhe esse vídeo, dê seu like e dá um glória a Deus misturado com aleluia. Mm-hmm.